Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje de filosofia nós vamos falar sobre Platão. Vamos entender um pouco mais sobre o contexto da vida desse importante filósofo e também a sua principal teoria, o mundo das ideias. Vamos juntos nesse aprendizado? Platão, ele sucedeu o importante filósofo do período antigo, período clássico, que foi Sócrates. Na realidade, Platão era discípulo de Sócrates e ele tinha como incumbência dar continuidade ao pensamento do seu mestre. Muitos pontos de Sócrates eram pontos divergentes que eram criticados pelos opositores. Nesse caso, Platão vai se empenhar em tentar defender o seu mestre, buscando aprofundar melhor o seu pensamento e levando um pouco mais além o entendimento sobre aquele determinado assunto. Nesse caso, podemos destacar dois pontos divergentes do pensamento de Sócrates que Platão vai tentar trabalhar melhor e vai ampliar melhor o entendimento sobre esses assuntos. O primeiro ponto está relacionado à questão da ética, da moral. Sócrates, ele não se preocupava na questão prática da moral, mas sim tentar entender a moral, conceito mais geral. O que é a moral? Essa era a preocupação de Sócrates. Porém, Platão ele vai trabalhar não somente o conceito geral, a generalidade do termo, mas também a sua aplicação. Como nós podemos entender que um conceito, uma prática, ela é moral ou ela é amoral? Segundo ponto está relacionado à questão da alma. Na época desses filósofos, Platão, Sócrates, a alma era algo considerado como inferior ao corpo. O corpo é que dominava as ações. Já Sócrates, ele vai inverter e vai dizer que a alma é que controla as nossas ações. Esse ponto também vai ser divergente. E Platão vai desenvolver toda uma teoria valorizando a alma e mostrando a sua importância o seu desenvolvimento dentro da vida humana. Podemos destacar também que Platão não seguiu totalmente o pensamento de Sócrates. Houve também a divergência. Podemos falar da questão dos pré-socráticos. Lembramos que no vídeo que nós falamos sobre Sócrates, Sócrates ele vai mudar o rumo da reflexão filosófica. Em vez de tratar aquilo que os pré-socráticos tratavam, que era a questão da natureza, a origem do universo, Sócrates vai se preocupar em tratar a questão mais da ética e da política. Nesse caso, Platão ele vai dar um retorno ao pensamento dos pré-socráticos. Ele sim vai trabalhar o pensamento desenvolvido por Sócrates, da política, da ética, mas ele também não vai esquecer das discussões tratadas em relação à natureza pelos pré-socráticos. Em destaque, podemos dizer a discussão entre Parmênides e Heráclito. Lembrando que Heráclito entendia que o mundo está em constante movimento e que é o movimento que produz e desenvolve as coisas que existem no universo. Nesse caso, nós vamos ter Parmênides como opositor de Heráclito. Parmênides vai dizer que não. As questões que mudam são as questões que a nossa percepção entende. Porém, existe na essência das coisas algo que é imutável, que é permanente. Por isso, nós vamos ter duas posições divergentes. Um entende que tudo está em movimento e outro entende que não. A verdade, a realidade das coisas são permanentes e imutáveis. Platão vai pegar essas duas ideias e vai desenvolver a sua teoria. Ele vai dizer que dentro do mundo sensível, sim, há a realidade das mudanças constantes. As coisas mudam, sim, como dizia Heráclito. Entretanto, Parmênides também estava certo. Existem alguns pontos da vida humana, algumas questões da realidade que não mudam, que são permanentes. Nesse caso, Platão vai unir os dois pensamentos para formar a sua teoria.
chegamos aqui à teoria das ideias, a teoria dos dois mundos de Platão. Essa teoria está fundamentada na realidade que é sensível e na realidade que é inteligível. Para Platão, a realidade sensível é a realidade que nós temos, o mundo que nós enxergamos a partir dos sentidos. Os sentidos nos trazem a percepção, conhecimento de algumas coisas. Porém, esse conhecimento, ele é um conhecimento para Platão que é uma sombra do mundo real. O mundo real não é aquilo que é compreendido nas aparências, mas sim no mundo das ideias, que seria o mundo inteligível, que é o mundo fora dessa realidade, e é nesse mundo que nós temos a originalidade das coisas. É lá que nós temos a origem, a ideia que vai culminar com aquilo que nós compreendemos aqui pelas nossas percepções sensitivas. Nesse caso, Platão vai dizer que a filosofia é a busca, através da razão, da reflexão, da investigação, encontrar no mundo das ideias a verdade, saindo desse mundo sensível, desse mundo das aparências, que é compreendido pelos sentidos, e usando a razão para compreender a realidade buscada no mundo das ideias. Para entendermos melhor a diferença desses dois mundos e compreendermos melhor a questão da teoria das ideias, vamos classificar como mundo sensível, aquele mundo que é adquirido pelos sentidos, como tendo como característica que ele é mutável, material, transitório, imperfeito e relativo. Já sobre as características do mundo inteligível, o mundo das ideias, ele é imaterial, ele é imutável, ele é perfeito, ele é estável e ele é absoluto. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula sobre Platão e a sua teoria das ideias. Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!